Olá, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma live hoje e o assunto de hoje nós vamos tratar em Gênesis 1. Nós vamos ver se nós conseguimos falar de todo o capítulo de Gênesis 1, né? Então o assunto hoje é a criação do universo e da raça humana. Amém? Amém. Vamos tocar uma música então, vocês prestem bem atenção na letra da música porque tem a ver com o nosso assunto de hoje, ok? Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. Foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, para que não faltasse nada para nós. No princípio Deus criou o céu e a terra. Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, pensou em tudo, para que não faltasse nada para nós, para que não faltasse nada para nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos começar no capítulo 1 de Gênesis, né? Vamos começar com oração. Para nós iniciarmos aqui, vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Pai. Nos abençoa nesta hora, Senhor, que nós possamos pregar o Teu Evangelho, falar da Tua Palavra, falar do Teu Filho, falar de Ti, Deus. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, que Ele ministre aos nossos corações através da Tua Palavra, Senhor. Que seja uma live abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Gênesis 1. Vamos começar aqui. Vou ler e depois a gente vai passo a passo estudando, tá bom? Gênesis 1, a criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. Primeiro, versículo 2. A terra era vazia e sem forma. A terra era um vazio. Tô com a outra versão na cabeça, gente. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus, que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu
que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou para o lado de baixo da divisão e outra para o lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra. Nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que têm sementes e árvores que têm frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem, melhor dizendo, a luz da escuridão. Ó, luz e escuridão, né? Luz e escuridão, separa uma da outra, né? Isso é como separou noite e dia. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia criado era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito e em número e encham as águas dos mares e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão, e Deus viu que o que havia criado era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos e ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que produzem frutas.
Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Agora, gente, lá no versículo 2, no capítulo 2, melhor dizendo, né? Vou terminar de ler o início do 2 ali, que a gente vai ficar só no 1, tá? Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que há neles. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e separou-o como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Amém? Amém. Então, gente, o que nós podemos ver, vamos trabalhar em cima desse texto, né? Tentar tirar aqui o que tem de bom e interessante que a gente precisa saber sobre a criação do mundo, sobre a criação do céu e da terra. Então, no versículo 1 ali, o que nós temos que ter em mente, que no começo, né? O que é o começo? No começo, Deus criou o céu e a terra. E o que é o começo? O começo é o começo, o início, o princípio, né, do céu e da terra, o princípio da criação, né? Então, ó, o que nós podemos tirar aqui do versículo 1? No começo, quem é que criou no começo? No começo, Deus criou, né? Deus criou os céus e a terra. Então, aqui tem o começo de tudo, o começo da criação, né? Deus criou ali, como a gente leu, Deus criou o céu, criou a terra. E ele foi criando parte a parte, né? Então, aqui a gente tem a certeza de que Deus existia antes de tudo, não é mesmo? Que tudo que ele criou hoje, que existe, céu, terra, mar, Deus é anterior a tudo isso. Então, quando não existia nada, Deus já existia, não é mesmo? É isso que o versículo 1 está falando para nós, que existiu um começo, né? Então, vamos para o 2. Aqui no 2 vai dizer que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, não é mesmo? E estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria este mar. E o Espírito de Deus se movia por cima. Então a terra ela era vazia, né? Algumas versões vão dizer que ela era vazia e sem forma, né? E o mar era um mar que cobria, não é mesmo? Um mar que cobria tudo. Um mar profundo e a escuridão. A escuridão era tudo escuro, era coberto pelas águas. E o Espírito de Deus se movia, ou seja, o Espírito de Deus andava por aquele lugar, mas aquele lugar não tinha vida, ele não tinha forma, ele não tinha condições de ser um lugar habitado, né? Porque ali Deus não tinha ainda criado os seres viventes, né? Nem os animais, nem o homem. Então, o que o versículo 2 está dizendo para nós é que aquele lugar, a terra, né? Aquilo que Deus recém estava começando, não tinha condições de ser habitado, era escuro, era sem forma, era vazio, né? E Deus, o Espírito de Deus, que a gente sabe que o Espírito de Deus é vida, né? O Espírito de Deus vai começar a trazer vida para este lugar. Então, vamos para o 3. Então disse Deus, né? Que haja luz, e como a música fala, houve luz. Então, aqui no versículo 3, nós podemos entender que aqui Deus está liberando uma palavra, né? E o que a gente deve gravar do versículo 3 é o poder de Deus através da sua palavra, né? Deus disse que haja luz. Então, o poder criativo, não é mesmo? Deus está criando através da palavra dele. Deus disse, haja luz e houve luz, não é mesmo? E a luz começou a existir a partir de então. A luz só passou a existir porque Deus disse, haja luz, não é mesmo? Então, Deus viu que tudo aquilo que ele criou ali era bom, né? Então, aqui no 3, ele separa. Deus pôs na luz o nome de dia, né? Aqui no versículo 3, no primeiro dia, aliás, ele vai separar o dia da noite. Ele criou a luz, né? E para a luz ele deu dia, o nome de dia, e para a escuridão ele deu o nome de noite. E aí,
A noite passou e veio a manhã e terminou o primeiro dia. Então, o primeiro dia terminou. Então, vamos então para o capítulo, o versículo 6, né? Que Deus colocou ali, ó, que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão entre a água em duas partes. Uma parte de baixo, né, que ficou com esse, e a parte de baixo da divisão e a parte do outro lado, que é a parte de cima. E nessa divisão Deus pôs o nome de céu. OK? A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Então aqui no segundo dia, Deus dividiu, né? Ele dividiu em duas partes as águas, a parte de cima e a parte de baixo, e ele criou o céu, não é mesmo? Esse foi o segundo dia. Então Deus disse, né, que a água da parte de baixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. Então essa água, Deus deu ordem para que a água se ajuntasse num só lugar. Nisso, né, a água se ajuntou num só lugar e teve-se a parte seca. Essa parte é a terra. Entendeu? Terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra e as águas que se haviam juntado o nome de mares. Então, Deus dividiu e ele viu que o que ele tinha feito era muito bom, né? E aí ele disse também que a terra, né, produza todo tipo de vegetais e plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Então aqui Deus separou, né, terras e mares e também ordenou que a terra produzisse sementes, né, plantas, melhor dizendo, que deem sementes e árvores que deem frutas. Aqui termina o terceiro dia, né? Deus viu que tudo que ele criou era bom, a noite passou e veio a manhã, esse foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia, resumindo, o que nós temos? A criação, né? Separação, juntamento de águas, separação de terra e mar. Aí temos a terra seca e temos os mares. E Deus também deu ordem para que as plantas fossem crescendo, não é mesmo? Esse foi o terceiro dia. Então, a próxima parte, que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes, aqui Deus está falando, né? Aqui ele passa, aqui já é o quarto dia, aqui pro quarto dia ele vai para o céu, trabalhar no céu. Então, ele fala que haja luzes, não é mesmo, no céu. E aqui ele vai separar dia da noite e marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes no céu que ele fez, ele separou, né? Deus fez duas grandes luzes. Essas duas grandes luzes, a maior para governar o dia é o sol. E a menor que governa a noite, a lua. E ele fez também estrelas, não é mesmo? Esse é o quarto dia, gente. E Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, né? As luzes da noite e também o sol, que é de dia. Para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Este foi o quarto dia. Depois Deus disse, aqui vamos para outra parte, as águas que fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no céu. Então aqui Deus está ordenando, né, pela palavra, ele está dizendo que haja aves no céu para voar. Deus também criou os grandes monstros do mar, né, e todo o tipo de seres vivos, não é mesmo? Que em grande quantidade se movem nas águas e criou também todas as espécies de aves, animais marinhos e aves. Deus viu que o que ele havia criado era bom, abençoou os seres vivos do mar e disse, aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Então, aqui, né, Deus está dando ordem para que os animais marinhos, as aves,
e todas as espécies de aves, todas as espécies, abençoou os seres vivos do mar também. Ainda em número, aí ele falou, ainda em número encham as águas, não é mesmo? E aumentem muito e encham as águas, e que as aves multipliquem na terra. A ordem foi multiplicar. Então a noite passou e veio a manhã, esse foi o 5º dia. Então aqui no 5º dia, gente, Deus foi dando ordem para a criação dos seres vivos, né? Dos mares, dos mares, as aves, e assim foi fazendo a criação e deu ordem para que eles se multiplicassem entre eles, né? Que houvesse ali um acasalamento entre os animais, né? Algum modo deles se multiplicarem. Esse foi o 5º dia. Vamos para o 6º. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais. Aqui a ordem de Deus foi que se criassem os animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão. Deus viu que o que ele havia criado era bom. E ele disse, agora vamos fazer os seres humanos. Bom, gente, depois de Deus ter criado as espécies de seres vivos, os animais, as aves, os que se movem na água, os que rastejam, os que, né, os peixes, todos os animais, os selvagens, os domésticos, Deus foi para a criação do homem. E a primeira coisa que a gente vai ler aqui, o que a gente lê, que a gente percebe pelo texto, que Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós. Quem será esse nós? Nós sabemos que existe a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A probabilidade, né? Aqui com certeza o texto está se referindo a isso. Nós, Trindade, né? Porque se era no começo, não existia, né? A gente supõe que não existia outras pessoas. Eu creio aqui que o texto está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então Deus criou o ser humano e já foi, né? Pensou, vamos criar o homem e vamos dar para ele poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens. Deus já foi falando, declarando que ele teria, que o homem, né, nós teríamos todos esses poderes. Assim, Deus criou os seres humanos e eles criou parecido com ele. Deus criou, né, nós parecidos com ele. Ele os criou, homem e mulher, né, e os abençoou. Então, Deus criou o homem e a mulher e a abençoou, dizendo, tenham muitos filhos e muitos filhos e espalhem-se por toda a terra, né? Essa foi a ordem, a ordenança. E a dominem, não é mesmo? E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre o ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem. Eu lhes dou todas as plantas. Então aqui Deus está dando para o homem, né? Criando o homem e falando o que ele vai dominar, falando que ele é um ser abençoado, que ele vai dominar as aves, os peixes, os animais selvagens, que tudo que ele criou estará sobre o domínio do homem. É isso que ele está falando, né? Então, ali lhes dou todas as plantas que produzem semente e as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, Deus falou até o que os animais selvagens iriam comer. Os animais selvagens, né, para as aves e para os animais que rastejam pelo chão, Deus falou que dava capim e verduras, né, como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom, gente. E esse foi, passou a noite, né, veio a manhã e esse foi o 6º dia. E aqui, gente, no capítulo 2, terminando, né, o desfecho aqui do Gênesis 1,
vem o sábado, não é mesmo? Que é o dia que Deus considerou um dia sagrado. Foi o dia que ele terminou de criar, né? Terminou de criar todas as coisas. Assim diz aqui o 2, ó, assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles, né? Deus terminou de criar o céu e a terra e as demais coisas, animais, o homem, ele terminou a obra no sábado. Ó, e no 7º dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Então ele abençoou o sábado, por isso que os adventistas não trabalham no sábado, né, gente? Porque Deus, é por causa dessa passagem, que também tem outras passagens que falam que Deus abençoou o sábado, que é um dia, tá em Levítico, se eu não me engano, agora não me recordo o versículo. Então Deus abençoou o sábado, né? Abençoou o 7º dia e separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Gente, até aqui. Então, gente, foi assim que Deus criou o céu e a terra, né? E o céu e a terra, os animais, nós fomos criados por Deus. Então, o que nós podemos tirar dessa passagem, o que Deus sempre pede para nós, né? O que Deus pediu para nós falarmos, é que para a gente olhe tudo que a gente leu aqui em Gênesis, para a gente olhe ao nosso redor, olhe a natureza, olhe as coisas ao nosso redor, e a gente entenda que tudo que foi feito para nós, não é mesmo? Deus criou, foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou o céu, criou a terra. E aqui o que está falando é que no começo Deus criou. A Bíblia está bem claro isso, né? Que Deus criou o céu, Deus criou a terra. Aqui o que a gente tem que entender também em Gênesis é que Deus foi criando pelo poder da palavra. Agora eu ajunto as águas, formo os mares, agora eu ajunto as águas, forma os mares e fica a parte seca. Deus foi fazendo parte a parte, né? Criou o céu, criou a terra, tem-se um ambiente. Aí depois ele vai dividindo, ele coloca a luz no céu, ele junta as águas, separa a terra, ele cria as plantas. Então existe aí dentro do texto toda uma organização, vamos dizer assim, né? Deus trabalhou de forma organizada, né? Criando os dias, os anos, as estações, não é mesmo? Então tem-se uma organização e ele vai indo, no primeiro dia ele faz uma coisa, no segundo ele faz outra, no terceiro ele faz, e a gente vai notando que pelo poder da palavra, o que mais tem aqui, então disse Deus, então Deus disse, né? Tudo foi pela palavra, Deus fala que haja e aquilo se materializa, não é mesmo? Então, esse texto ele é magnífico, ele é lindo, porque se a gente lê com mais calma, pausadamente, tranquilamente, a gente vai entendendo, né, como é que Deus foi fazendo cada coisa, né? Como é interessante, juntou toda a água num só lugar para poder ter a parte seca, porque no início fala que o mar cobria tudo, né? Olha lá na primeira parte o que diz: a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, estava coberta por um mar profundo e tinha escuridão. Então Deus fez aparecer terra, Deus fez aparecer luz onde havia escuridão e Deus separa. Olha como é perfeito. Se a gente parar para pensar o dia tem luz, é claro, a noite é escura. Então nós temos essa separação porque Deus criou assim, né? Não vamos acreditar em teorias, essas teorias que tem, que a gente estuda na escola, na faculdade, né? Teorias que a gente sabe que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Tem a ver com a ciência, mas nós viemos trabalhar dentro do texto bíblico aqui. Então, gente, esse era o estudo que a gente tinha para fazer, observando. Vocês leem em casa também, tentem tirar, né, o que vocês entendem do texto. É um texto rico, lindo, maravilhoso. E o que nós queríamos dizer, né? Ou melhor, dizer para vocês, aproveitem o feriado, aproveitem o fim de semana, ainda tem a semana toda pela frente.
Escolha um dia para vocês saírem ou na casa de vocês, para vocês observarem o céu, a água, as árvores, os animais, e vocês refletirem em cima de Gênesis 1, né? Para vocês observarem como é perfeita a criação de Deus, não é mesmo? Para vocês observarem, olharem e entenderem que Deus, ele fez os céus e a terra, ele fez todas as coisas. E por último ele fez o homem. E por que vocês acham que ele fez o homem por último? Pensem nisso. Aqui a gente entende, Deus fez o homem por último. Por quê? Porque ele precisava fazer as coisas as quais o homem precisava. O homem iria precisar. Hoje em dia a gente pensa assim, tá tudo tão moderno, né? Para que eu vou precisar? Mas a gente precisa do sol para quê? A gente precisa da água para quê? A gente precisa dos animais voando no céu para quê? Né? Se a gente pensar que tudo que Deus criou tem um equilíbrio, isso tem um equilíbrio. O sol, ele serve para secar nossa roupa, não é mesmo? Não só para isso, quem quer adquirir vitamina pode ficar um pouco no sol. Os mares, os rios, a praia, não só para a gente aproveitar, tomar um banho, mas também tem outras, né? Ali tem animais, vários tipos de animais. Então, gente, convido vocês, nesse final de semana ou nesse feriado mesmo, a observarem a natureza, né? Pensar assim, tudo que Deus criou para nós. E vamos agradecer ao nosso Pai por toda a criação que Ele fez, que deu trabalho para Ele. Imagino que deu trabalho. Nós vamos olhar, nós vamos observar e nós vamos agradecer. Vamos ser gratos por tudo que Deus criou para nós. Amém? Amém. Então, vamos orar. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos, Deus, por esta live, por este momento, que o Senhor possa abençoar cada um que está vendo essa live, que vai ver depois. Abençoa cada seu lar, a sua casa, Senhor, que o Senhor possa estar renovando as forças dos teus filhos, livrando eles de todo mal, de todo laço, tudo aquilo que o inimigo prepara contra a vida deles, Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo mal. Que nós possamos, Pai, ser gratos, Deus, por tudo aquilo que é lindo, que é maravilhoso, por toda a Tua criação, Deus, que o Senhor criou para nós. Nós te agradecemos, Pai, que eles possam ter um ótimo feriado, um ótimo fim de semana. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Até a próxima. Curtam aí, hein?